Oi, gente! Mais uma vez estou gravando aqui um vídeo para vocês para começar um vlog de leitura. Eu gostei tanto do último vlog que eu quis fazer mais vlogs de leitura. Nós estamos numa quinta-feira, no dia 3 de julho já, e eu já vou falar para vocês um pouco das minhas leituras, como é que está indo e tudo mais, tá? Primeira coisa importante, fiz minha unha tava uma negação, gente. Eu nem acredito que eu gravei com a unha que eu tava. Bom, vou falar das minhas leituras mostrando elas, né? A primeira leitura é esse calhamaço aqui de Hitler que eu estou lendo. E eu avancei bastante nele, tá? Bastante mesmo. Mas hoje eu não peguei ele pra ler ainda, tá bom? Outro livro que eu estou lendo ali embaixo é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Esse livro aqui eu ainda não avancei nele. Então, eu tô optando pelos livros menorzinhos pra poder já acabar logo, pra depois eu pegar esse daqui, tipo, em um dia e ler ele quase que a metade toda, sabe? Eu às vezes faço isso, eu gosto. Dom Casmurro, do Machado de Assis, já tá aqui em cima da minha mesa, porque eu estava lendo ele agora na minha cama, né, na verdade. Eu adiantei ele demais, ele já tá mais da metade, então provavelmente daqui a pouco eu já acabo ele. A Ciência do Bom Viver, eu ainda não peguei ele tanto pra ler, mas eu vou pegar hoje. Então assim que eu terminar de ler o Dom Casmurro, não sei se eu vou terminar de ler toda a história hoje, talvez sim, eu pego a Ciência do Bom Viver, tá? E aqui também, gente, a mente bem treinada, né? Esqueci de mostrar. Mas a mente bem treinada foi o que eu mais adiantei. Só tem mais um capítulo pra eu poder ler e acabou o livro, sabe? Assim, que eu falo o que eu tenho pra ler, né? Como você sabe, a mente bem treinada é um livro pra vida toda. Porque a partir do momento que o seu filho vai tendo a idade correta, você vai lendo. Então, a única parte que eu tenho que ler, essa parte aqui toda eu já li, e essa toda aqui de trás, tá vendo? Eu adiantei bastante esse livro, e agora eu tenho que ler entre essa parte rosa, e entre a parte azul. É só esse pequenininho capítulo que eu tenho que terminar de ler e acabou, que é de 0 a 3 anos de idade. Mas, e aí acabou esse livro e eu vou falar pra vocês sobre essa parte que eu li, sabe? Mas basicamente é isso, gente. Bom, hoje é dia 4 de julho, sexta-feira. Eu já estou aqui preparada para o meu momento devocional, que vocês já sabem que eu faço, né, toda manhã. São 6h20, se eu não me engano, da manhã. Eu acordei mais cedo, era umas 6 horas, deu tempo de fazer tudo isso. Vou mostrar pra vocês aqui a mesa, como é que tá, organizada para começar o meu momento de devocional. Houve umas mudanças. O meu momento de devocional agora tá sendo a leitura do devocional, a leitura da lição, que é um estudo, a leitura da Bíblia. Já estamos aqui, ó. Eu sempre coloco uma musiquinha para poder entrar no clima. A minha água, que é muito importante, o devocional, a minha Bíblia para poder ler, a minha agenda das coisas que eu tenho que fazer do dia e a minha lição da escola sabatina, eu vejo ela no iPad, mas eu já pedi ela pela internet, ela vai chegar, então eu vou ter ela física, o que é ótimo, porque eu prefiro física, que eu posso escrever e anotar, sabe? Eu não gosto muito de virtual, mas é isso, eu tô aqui e vou começar um momento. Gente, já terminei meu momento de devocional, mostrei pra vocês como é que eu faço e tudo mais.
Depois desse momento devocional, eu sempre fazia um estudo bíblico, que era um estudo bem denso. No caso, eu estou fazendo ainda, eu estou estudando o livro de Daniel. Mas eu vou deixar para fazer esse estudo denso e longo final de semana, que eu acho melhor, porque dia de semana eu tava ficando muito sem tempo, eu tenho muita coisa para fazer e ainda tenho que ler as leituras, né, até o final de julho. Então, tava ficando muita coisa. Porque esse estudo ele demora mais ou menos umas 2 horas, sabe? Porque eu assisto, eu compreendo, eu escrevo, então, enfim. Bom, vou falar com vocês sobre Machado de Assis, o livro Dom Casmurro. Eu já terminei ele. Acabei ele ontem, que eu tava lendo, eu mostrei pra vocês, né, que eu estava lendo ele, e finalizei esse livro. Minhas considerações, né, vai sair, é claro, uma resenha no canal, mas basicamente, gente, eu não gostei, tá? Primeira coisa, eu achei que ele poderia ter sido menor. Eu achei que teve umas horas que ele acabou inventando um pouco de coisa. Acho que pra ficar um pouco maior, não sei. Às vezes estava falando sobre um tema específico e aí fugia daquilo e falava sobre outras coisas. Tipo como se fosse enrolar, sabe? Como se estivesse enrolando. Bom, eu gostei muito da escrita, tá? Então, o jeito que ele conta a história é bem fluido e é bem rápido, não tem muito, não é uma leitura difícil, sabe? É uma leitura fácil, é uma leitura bem fácil. A história é um caos, a história, assim, eu levo como, como é que eu falo? Lição de moral, essa história, que é o simples fato de você levando, né, para o campo espiritual, que é muito, esse livro é muito religioso, muito questão espiritual mesmo, a partir do momento que você não faz aquilo que Deus quer que você faça, quando você segue o caminho da carnalidade, quando você segue as suas próprias opiniões, o que você quer, tudo tende a dar errado. E foi exatamente isso que aconteceu aqui nesse livro. Eu gostei muito do principal, que é o Dom Casmurro. Gostava muito da índole dele, da simplicidade dele. Depois eu comecei a não gostar muito com uma parte lá, mas enfim, eu fiquei um pouco decepcionada com o autor, porque ele era assim, perfeito e depois começou a ficar meio fraquejado. Mas assim, é um livro interessante, né? É um livro interessante nessa questão de ser um clássico, de você ler, de ser uma leitura, uma escrita boa, mas o que eu levo comigo aqui nessa história é exatamente isso, né? A partir do momento que a gente escolhe fazer as coisas da nossa vontade, tudo tende a dar errado. E foi exatamente o que deu errado na vida do Dom Casmurro. Seria melhor se ele tivesse virado padre, né? Seria bem melhor, porque nada de ruim do que aconteceu teria acontecido. Então, assim, e o livro, ele é muito explícito. Então, por exemplo, antes de falar o que estava acontecendo, meio que eu já sabia. Então, a partir do momento que a esposa dele, o amigo tinha ido lá na casa da esposa, foi sem a presença de um homem. Isso já era esquisito, né? Ainda mais nessa época. E depois, quando ela falou que tava com dor de cabeça, sei lá, que ela não podia, tava passando mal, não podia ir com ele no teatro, ele foi. Só que ele voltou mais cedo porque tava preocupado com ela, e aí ele viu o amigo dele na porta da casa dele. Isso aí eu já saquei tudo, já falei assim, ixi, meu Deus do céu. Tá tendo uma traição ainda com o melhor amigo. Só que eu não podia esperar, né? E esperando também, porque se eles não estavam conseguindo ter filhos, depois do nada ele conseguiu ter. Então, tipo assim, foi uma bola de neve, caos e muitas mortes. Assim, gente,
É um livro que eu recomendo todo mundo ler, porque é um livro clássico, é claro, mas não é um livro que, tipo assim, que eu fiquei assim, nossa, maravilhoso e tal. Não, eu fiquei, ok, né? Beleza, mais uma leitura. Então é isso, eu finalizei essa leitura aqui. Então agora falta a Ciência do Bom Viver. Eu não consegui pegar o livro da Ellen White ontem, porque eu finalizei ele de noite, eu tava muito cansada, com muito sono, então eu acabei dormindo. Então eu deixei pra poder ler hoje o da Ellen White, vou ler ele todo. E também vou ler A Mente Bem Treinada, o último capítulo que eu tinha que ler, vou ler hoje também, e eu já finalizo ele também. E aí eu só pego Crime e Castigo e Hitler, tá? Que são o Calhamaço, né, de Hitler, e Crime e Castigo, que é um livro de 544 páginas. E é isso, gente. Essas são as considerações que eu tive de Dom Casmurro do Machado de Assis. Mas com certeza eu vou ler outros livros do Machado de Assis, tá? Inclusive porque é um autor brasileiro, então, e é clássicos, né, os livros deles, então é claro que eu vou continuar lendo. Mas é isso, as minhas considerações desse livro aqui. Como eu tenho 1 horinha antes do café da manhã, eu vou pegar A Mente Bem Treinada para poder ler agora. Vou mostrar para vocês, olha, como é que tá sendo a minha leitura da Mente Bem Treinada. Aqui, o livro. Eu já fiz algumas marcações, né? Como eu falei pra vocês, eu li todo esse último capítulo. Porque o último capítulo, ele ensina os pais a como educar as crianças. Então, eu já li essa parte e li o primeiro capítulo, que é isso daqui tudo, que fala um pouco da história da autora, do porquê que ela escreveu esse livro, ensina um pouco pra gente o que é a educação clássica e tudo mais. Inclusive fala exatamente o que eu queria com esse livro, que é uma suplementação, né? Isso aqui não vai substituir para os meus filhos e futuros filhos, isso aqui não vai substituir a escola, mas vai ser uma suplementação. Vai ser algo a mais, algo que a escola não tá ensinando 100%, né? Eles vão suplementar por aqui. Ó, coloquei o livro aqui em cima para vocês poderem ver o quanto esse livro é maravilhoso e incrível. Eu recomendo a todas as mães, tá? Todas as mães mesmo. Aqui eu fiz as marcações, é o sumário. Então, aqui, que é a primeira, que é os anos do papagaio, de 0 a 3 anos, a criança de 0 a 3 anos. Essa parte aqui toda eu já li, né, que foi a parte que eu falei pra vocês, que é essa parte rosa, essa parte antes de chegar do rosa, isso aqui tudo eu já li, tá? Inclusive fiz marcações importantes. Aí começa de 0 a 3 anos, depois de 4 até 5 anos, depois de 6 até 9 anos, isso aqui é tudo ensino que a sua criança devia estar aprendendo na escola e não está. Aí depois de 10 a 13 anos, então você vê que vai até a adolescência, gente. Então é um livro assim, repleto, cheio, que vai durar muito tempo. Olha o tanto de matéria. E depois de 14 até 16 anos. Que também tem várias páginas, ó. Tudo ensinando, tudo. E depois tem um como fazer, que é essa parte aqui que eu já li. Que foi toda essa parte aqui, ó, de trás. Essa aqui, ó. Essa aqui toda eu já li. Também já fiz marcações. Tá vendo? Muito, muito bom. Que isso aqui é tipo ensinando pros pais, né? Como educar. E todo esse meio é de acordo com a faixa etária do seu filho. E o mais legal e perfeito é justamente, gente,
que o seu filho ele vai aprender um monte de coisa. Olha só, de 0 a 3 anos já tem leitura, escrita e matemática. O início daquilo, sabe? De 4 a 5, olha só. Leitura de novo, escrita, matemática, aprendizado de ciências. Tudo ela mostra, tudo ela dá sugestões de livros, matemática. De 6 a 9 anos, eu amei. Porque olha só, Aristóteles, Platão, Fábulas de Esopo, Homero, a Bíblia Sagrada também, né? Porque ela é protestante. Ela acredita também no estudo da Bíblia Sagrada, que é importante. Então, tipo assim, é muito rico, gente. E se eu não me engano, eles começam a aprender latim aqui também, tá? Cleópatra, Alexandre o Grande, tá vendo? Eles vão descobrindo todas essas pessoas, ó, Beethoven, quem foi, olha um monte de gente, Darwin, Thomas Edison, tá vendo? Um monte de coisa que eles vão aprendendo. Química, física, línguas mortas, isso é no decorrer de toda essa idade que eu falei pra vocês. Depois começa de 10 a 13 anos, aí temos, né, lógica, textos básicos e tudo mais, química, física novamente, né, e é super interessante. Agora, então, eu vou ler esse capítulo aqui, ó, o estágio gramatical, que é justamente os anos do papagaio. É daqui até o post-it azul. Eu fiz a marcação. Isso aqui, tá? Que eu vou estar lendo. Porque depois aqui já começa os anos do jardim de infância. Isso daqui eu vou estar lendo e estudando. De 0 até 3 anos de idade. É isso daqui, gente. Vocês acreditam? É o que menos tem, né? Porque já é a idade menorzinha. Então, eu vou ler isso aqui agora e assim que eu terminar eu falo pra vocês. Bom, gente, acabei já de ler o capítulo que eu precisava ler desse livro aqui, né? A Mente Bem Treinada. Já li. Tudo que eu precisava ler desse livro eu já li, que é o início do livro, a história, o porquê que ele foi feito, como ensinar os pais e o período de idade de crianças de 0 até 3 anos, que é o primeiro período. Depois disso vão ser crianças mais velhas, de 5 até 8 anos, se eu não me engano, e enfim, e aí vai indo. Então, esses outros períodos eu não preciso ler agora. Então, eu já acabei o livro, né? Acabei tudo que eu tinha pra ler desse livro aqui. Incrível, maravilhoso, super recomendo. Aqui vai falar de 0 até 3 anos de idade para as crianças, eu vou falar mais ou menos para vocês, mas é que a escola, infelizmente, muitas vezes, acaba querendo que a criança reflita muito na vida, e ela ainda não tá na idade de refletir, ela tá na idade de ter o maior nível de conhecimento possível. Então, para ela já acostumar com a fonética, com a leitura, para você sempre falar com a criança o tempo todo, explicar as coisas, ler livros grandes, ler livros sobre literatura, Bíblia, ler livros sobre história, né? Falar sobre, enfim, sobre os mitos gregos, entende? Porque o que é que fala aqui? Por mais que a criança não entenda aquilo, ela vai guardar essa memória. E aí, futuramente, quando ela ouvir falar disso ou daquilo, ela vai lembrar e vai memorizar essa informação, porque é uma informação que ela já tinha. Então, fala muito isso. Lê também livros de números,
Então, já iniciar a questão da matemática, tudo contar, contando os dedinhos, contando os pezinhos, contando nas brincadeiras, né, de esconde-esconde, enfim. Então, tudo isso é muito importante e muito interessante na questão da aprendizagem da criança. Ela fala aqui que a filha dela já sabia ler antes de entrar na escola, já sabia fonética, já sabia tudo. Ela fala também para cantar. Ela fala assim que pro adulto memorização é uma coisa chata, mas pra criança é muito bom. Então ir sempre cantando cantando e cantando o alfabeto, os números. Então cantando e repetindo vai ficando na memória da criança, né? Então assim, os filhos dela já sabiam ler antes de entrar na escola, já liam livros e já falavam muito, porque isso é bom também para falar. A criança já aprende a falar muito antes, porque ela tá ouvindo muito o tempo todo, ela tá vendo as coisas acontecendo. Tirar a criança da televisão, não mostra coisas, porque isso acaba enfraquecendo o cérebro. Você pode mostrar a imagem de um livro, você lendo para ela e mostrando a imagem, dá o livro na mão da criança. Não tem problema se ela rasgar, ela precisa ter esse contato. Então, assim, incrível esse livro. Eu tô amando, de verdade. Como eu falei, a primeira parte ela conta a história dela. Ela teve problemas com os filhos, ela era professora e os filhos dela, ela já lia para eles desde pequeno. Ela ensinava para eles desde pequeno. Quando eles entraram na escola, eles eram muito mais inteligentes do que todas as crianças. E a professora acabou pulando eles de série, porque eles já sabiam a matéria. Só que não deu muito certo, porque ele já sabia a matéria da outra, então acabou voltando de novo. Ela teve esse problema com o filho dela, que é o mais velho, mas era criança, né? O primeiro filho. E depois ela ficou com medo de ter o problema com a segunda filha, porque ela percebia que o fato do filho dela estar numa instituição que ensinava aquilo que ele já sabia, até estava fazendo as notas dele piorar, ele estava muito desanimado, ele não estava aprendendo nada lá. Então ele estava muito assim, estático, sabe? Então, ela foi num psicólogo, levou as crianças no psicólogo, e o psicólogo falou, olha, se você deixar essas crianças na escola, elas vão emburrecer, porque elas são muito inteligentes. E aí, ele mesmo falou com ela, por que você não dá aula para elas em casa? E aí foi isso que ela fez, ela começou a fazer o homeschooling, deu certo, né? No final, os filhos dela viraram um advogado, outro cientista da computação, a outra é escritora e tem uma editora própria de livros. Então, tipo assim, e os filhos da filha dela, da Susan, também estão na mesma questão, são super inteligentes, mesma coisa, por causa dessa aprendizagem, dessa educação clássica. Então eu achei super interessante, gostei muito desse livro, tá? Super recomendo para vocês, finalizado. E inclusive esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu comprei mais livros sobre educação infantil, que é um tema que eu estou muito interessada. Eu gosto bastante de aprender, né? Os meus livros, a maioria que eu tenho é questão de aprender, aprendizado. Então, educação infantil tá sendo, assim, uma coisa que eu tô querendo muito aprender sempre. Então, eu comprei alguns livros e daqui a pouco vai chegar. E é isso, gente. Agora eu vou tomar meu café da manhã. E quando eu voltar, aí eu vou começar outra leitura. Provavelmente vai ser A Ciência do Bom Viver, tá? Da Ellen White, porque eu não avancei com essa leitura, porque eu fiquei priorizando o Dom Casmurro e priorizei
também essa, né, que é A Mente Bem Treinada, que eu queria ler muito isso. Então eu vou ler agora A Ciência do Bom Viver. Eu quero ler muito esse livro todo. Tem 232 páginas. Eu vou tentar ler ele inteiro hoje, o dia inteiro. E aí amanhã eu pego Crime e Castigo, né? E o Hitler. Hitler eu avancei nele bastante. Então não tem problema eu ficar um dia sem ler ele, ou 2 dias sem ler ele. Porque eu avancei ele bastante, ele também tem prazo, né? Esses daqui precisam ser nesse mês mesmo, nesse mês de julho. Então é isso, então agora eu vou tomar um café e depois eu gravo mais pra vocês. Oi, gente, agora são 2 horas da tarde. Eu não consegui parar pra ler muito, sabe? Eu devo ter lido umas 5 páginas no máximo. Hoje foi um dia bem correria, lavei roupa. Então, assim, foi um pouco corrido. E, gente, tá um tempo lá fora. Um tempo tão frio, que tá me dando sono. Quando me dá sono em livros, vou até dar uma dica pra vocês. Eu dou uma respirada, bebo uma água, eu faço uma outra coisa. Se tem alguma outra coisa pra fazer no dia, eu vou e faço essa outra coisa, depois eu volto de novo no livro, pra eu não acabar dormindo. Mas eu já tô aqui com o livro, A Ciência do Bom Viver, Princípios para Restaurar a Saúde e Manter o Bem-Estar. E eu vou tentar ler o máximo que der hoje e vou mostrando pra vocês, vocês vão acompanhando. Eu tô na página 23. Já tô na página 23 e estou querendo ler até a página 118, que é o meio do livro. Vamos ver se vai dar certo. E é isso. Então, vou voltar a ler aqui. Bom dia, gente. Hoje é sábado e eu já tô aqui com minha blusinha de frio, caso piore o frio, né? Eu já tô com roupa, que hoje a gente vai pra igreja. Eu prendi o cabelo aqui só pra não ficar mexendo com ele muito, mas eu vou com ele solto. E então, hoje a gente vai pra igreja e eu vou filmar pra vocês e mostrar tudo certinho. É isso. Bom dia pra vocês. Oi, gente, acabou que eu nem filmei muito pra vocês hoje, mas é porque eu acabei aproveitando a minha família, né, e tudo mais. Eu acabei de vir da casa da avó do meu marido. A gente foi lá tomar um cafezinho da tarde e eu fiz o estudo bíblico, né, que eu falei com vocês que eu ia fazer. E agora eu vou pro meu momento de leitura, né, que eu estou lendo. Vou terminar de ler esse livro aqui, A Ciência do Bom Viver, tá? Da Ellen White. Então, vou aproveitar esse sábado de noite para poder ler. Aproveitar todo o tempo que eu tenho aqui agora para ler o máximo possível. Talvez até conseguir já terminar ele para a partir de amanhã, domingo, né? O início já da semana, eu começar a pegar somente o Crime e Castigo, bastante do Crime e Castigo. E Hitler, que Hitler também é muito importante. Oi, gente, estamos aqui domingo já. Ontem eu não consegui terminar um livro, A Ciência do Bom Viver,
Isso tá me deixando bem frustrada, na verdade, porque já faz 2 dias que eu não tô conseguindo terminar. Tipo assim, eu não tô conseguindo avançar tanto na leitura, sendo que é um livro pequeno. Só que é porque eu tenho outras coisas pra fazer também. E ontem de noite, o meu marido quis assistir um filme, né? Então eu fui assistir um filme com ele, a gente assistiu o filme e depois dormiu. Então eu li, mas eu não li tanto. Então hoje, que é domingo, eu vou tirar o dia inteiro pra terminar esse livro aqui. E já começar o Crime e Castigo. Eu quero muito já continuar com Crime e Castigo e Hitler. Então, eu vou tirar hoje, domingo, pra poder terminar esse livro aqui. E não passa de hoje, hein? Pelo amor de Deus. Bom, eu vou finalizar o vlog aqui, porque senão ele vai ficar muito grande. E aí eu começo a gravar outro a partir de amanhã ou depois da manhã. Assim que eu terminar de ler esse livro aqui, que eu acredito que vai ser hoje mesmo, e aí eu já começo a gravar o outro vlog de leitura, que vocês sabem que eu amo vlog de leitura, e vou gravando até terminar todos os livros, e eu for adicionar alguns, enfim. Eu fiz algumas comprinhas também que vai chegar e eu quero mostrar tudo pra vocês. Então, é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.